Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. No Jornal Sol, de 27 de dezembro passado, foi publicada uma reportagem sobre uma plataforma feita por vaticanistas com o seguinte título: O Colégio dos Cardeais, uma revisão. Os vaticanistas são jornalistas especializados nas questões relativas ao Vaticano e costumam acompanhar as viagens papais, entre os quais se encontra também uma jornalista portuguesa. O objetivo desta plataforma, organizada pelos vaticanistas, é ajudar os cardeais a se conhecerem melhor, uma vez que desde 2014, portanto praticamente desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco não convocou nenhum consistório dos cardeais para que eles se reunissem, conhecessem, trocassem experiências, de modo que, quando houver um conclave que deve eleger o próximo Papa, já tenham uma ideia em que cardeal poder votar. É verdade que Francisco já convocou muitos consistórios, mas foi só para comunicar os novos cardeais que ele tem escolhido, segundo outros critérios que não os tradicionais, preferindo nomear cardeais do que ele chama as periferias eclesiais, para lhes dar voz. São muitos os cardeais escolhidos por Francisco, das mais remotas regiões do mundo católico, que não se conhecem e que, portanto, com esta plataforma, os vaticanistas procuram oferecer critérios para ajudar os cardeais do próximo conclave. Segundo os vaticanistas fundadores desta plataforma, há 22 cardeais que reúnem as condições para serem o próximo Papa, um dos quais é português. Daí o interesse do semanário Sol para este tema. E apresentam vários temas, 9 concretamente, todos eles fracturantes, que estão em linha com as prioridades de Francisco e que, portanto, tendo sido na sua maioria nomeados por ele, continuarão a linha renovadora, reformadora do atual pontífice. São temas como as diaconisas, os homossexuais, o celibato dos padres, as missas em latim, a questão alemã, o chamado caminho sinodal na Alemanha, a comunhão de recasados, a Humanae Vitae, a Igreja Sinodal, os acordos com a China. São temas muito atuais, que mereceriam cada um deles alguma reflexão e que talvez os venha eu próprio a tratar em futuras conversas dominicais. Talvez, não sei. Não prometo nada. O que agora queria registar e partilhar consigo é que estes temas perfilam que o próximo Papa será, segundo os vaticanistas, autores desta plataforma, um Papa modernista, progressista, quiçá o woke. Do lado oposto a esta plataforma, na especulação sobre o perfil do próximo Papa, está George Weigel, teólogo, historiador, teólogo, que, entre outras obras, publicou a biografia do Papa São João Paulo II. Em 2020, portanto há 4 anos, publicou a obra Next Pope, que foi editada recentemente em italiano, em 2021, com o título Il prossimo Papa, l'ufficio di Pietro e la missione della Chiesa, que é a versão que eu possuo. O livro tem como objetivo, diz-se no resumo da contracapa, propor o que há de fazer o próximo Papa para responder aos desafios do século XXI, para permanecer fiel ao apelo do Espírito Santo, ao testemunho evangélico e ao fervor missionário. Mas, sobretudo, propõe George Weigel fazer uma reforma centrada em Cristo. Depois do que ele chama as falências institucionais e da confusão litúrgica e doutrinal das últimas décadas. Em terceiro lugar, e como terceiro modelo, mas agora mais dirigido à reflexão dos cardeais, propriamente ditos,
Gostaria de evocar, nesta reflexão especulativa sobre o perfil do próximo Papa, o testemunho de Madre Pascalina, a religiosa que acompanhou o Papa Pio XII desde os tempos em que foi núncia apostólica em Munique até à sua morte em Roma, em 1958, com Pio XII. Este testemunho da irmã Pascalina conta-se no livro de Charles Moore, La Madrina, publicado no original inglês em 2017 e na versão espanhola, que é o exemplar que eu tenho, em 2019. O livro resulta de uma longa entrevista de Charles Moore com a Madre Pascalina em Roma. Pensando no próximo conclave, é interessante o que ela diz acerca do cardeal Thomas Tien Ken Sin. Este cardeal foi criado por Pio XII no consistório de 1946. Foi o primeiro cardeal chinês, bispo de Pequim, no tempo de Mao Tse-tung. Quando teve conhecimento de que Mao Tse-tung tencionava prendê-lo, o cardeal fugiu secretamente da China e foi refugiar-se em Roma. Num dia de manhã, apresentou-se à porta de bronze do Vaticano com as vestes cardinalícias, na esperança de ser recebido por Pio XII. Mas este não o recebeu e mandou a Madre Pascalina ter com ele com um recado bem preciso, que era o seguinte. Disse-lhe Madre Pascalina que o Santo Padre não podia recebê-lo nem naquele dia nem nunca. Disse-lhe que o Santo Padre a tinha enviado para lhe fazer uma pergunta. Ele, Pio XII, desejava saber em que é que o cardeal estaria a pensar quando aceitou o barrete cardinalício. Perguntava-lhe também se ele sabia mesmo porque é que os cardeais da Santa Igreja Romana se vestem de vermelho, da cor da púrpura. Perguntava ainda o Santo Padre se ele pensava que seria por outro motivo que não fosse o de mostrar, o de simbolizar, o de significar a disposição dos cardeais para derramar o seu sangue por Cristo e pela Igreja. Então, se tivesse pensado que fosse por outra razão, que não fosse esta, então qual seria o significado dessa cor? E concluía a Madre Pascalina. O Santo Padre disse-me que estava profundamente entristecido porque o cardeal tinha abandonado o seu rebanho no momento em que mais precisava dele. Em vez de ter fugido, devia ter ficado no seu lugar. E se isso significasse a prisão ou a morte, então devia regressar à China e enfrentar a prisão e a morte, e não ficar no Vaticano vestido de vermelho. E assim tinha terminado a missão confiada por Pio XII, mas ainda fez uma sugestão ao cardeal, a irmã Pascalina. Se decidisse não regressar para junto do seu povo, então, dizia-lhe a irmã Pascalina, deveria apresentar a sua renúncia ao Santo Padre e deixar a batina para alguém que sim percebesse porque é vermelha, coisa que o cardeal não fez. E assim concluo estes três apontamentos sobre o perfil do novo Papa, o perfil proposto pelos vaticanistas e o perfil proposto por George Weigel. Eu não tenho nenhuma opinião sobre o futuro Papa, não costumo especular sobre os Papas, sobre os bispos, até sobre os superiores religiosos. Deixo que seja a divina providência através do escrutínio e das manifestações do povo de Deus, escolher aqueles que hão de governar a Igreja como sumo pontífice, como Papa, ou como bispos, ou como superiores religiosos. E por isso a minha conclusão é uma recomendação aos cardeais na linha da irmã Pascalina. Que os cardeais tenham, porque são eles que hão de eleger o próximo Papa no conclave, que tenham a consciência do que significa ser cardeal da Santa Igreja Romana, o significado profundo das suas vestes vermelhas, cor de sangue, a disposição para o martírio e o testemunho,
de Cristo e da Igreja. Servidores verdadeiramente da essência do mistério da Igreja, que é o corpo místico de Cristo, fiéis àquela graça fundamental que nós recebemos no batismo e que nos torna filhos de Deus. Nós celebramos recentemente a festa do batismo de Jesus. Ora, o batismo de Jesus no Jordão é a origem do batismo cristão. Assim como ele é o Verbo de Deus encarnado, o Filho de Deus, nós também recebemos a Igreja recebeu no dia de Pentecostes, a criatura do Espírito, e nós recebemos nos sacramentos do crisma, do batismo e do crisma, o Espírito Santo, que nos torna filhos de Deus no batismo, que nos dá a força e a fortaleza para darmos a cara em testemunho de Cristo, testemunho da nossa fé, até ao martírio. E que depois, no sacramento da ordem, nos configura com Cristo, sacerdote, e de tal modo que o sacerdote representa Cristo em pessoa na administração, no serviço dos sacramentos. E os cardeais são servidores, são memória viva deste mistério sacramental da Igreja. Hoje há uma tendência em reduzir tudo a partir do batismo, o batismo como se fosse o único sacramento. E eu recordo-lhe que ao longo da história da Igreja houve diversas tentativas de reduzir tudo ao batismo. Por exemplo, no século XIII, no tempo de São Francisco de Assis, os valdenses reduziam tudo ao batismo e, portanto, os cristãos eram todos iguais, não havia diferença nenhuma entre os cristãos na base do sacramento do batismo como único sacramento. E no século XIII, justamente no segundo concílio de Leão, em 1274, a Igreja sentiu a necessidade de acordar que os sacramentos são 7 e não apenas um, e dizia-os pelo nome, enunciava-os pelo nome. Batismo, crisma e Eucaristia são os sacramentos de iniciação cristã. Depois, a penitência e a unção dos doentes são os sacramentos da cura, do pecado e da doença. E depois, os sacramentos sociais, a ordem e o matrimónio, são 7, que acompanham o percurso existencial da nossa própria vida, acompanhando as fases fundamentais da fenomenologia da existência cristã e da própria sociedade. Há os sacramentos de iniciação cristã no princípio, o batismo, o crisma e a Eucaristia, os sacramentos de iniciação escatológica no fim, a penitência, o viático e naturalmente a unção dos doentes, ou a penitência, a unção dos doentes e o viático, a iniciação escatológica. Depois há os sacramentos da missão, a ordem, o matrimónio. Portanto, a diversidade da fenomenologia da existência cristã. Isto no século XVI foi posto em causa por Lutero e os protestantes, que reduziam a 3 e depois a 1 e depois à palavra, que no caso de Lutero, e a Igreja teve necessidade de sublinhar que os sacramentos são 7, enunciando-os todos pelo seu nome, no decreto sobre os sacramentos: o batismo, o crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, ou a extrema-unção, como se dizia, a ordem e o matrimónio, e todos foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito à hierarquia, o Concílio de Trento diz que a Igreja é uma sociedade hierárquica, isto é, bispos, sacerdotes e ministros, e de ordenação divina. O Concílio Vaticano II retoma o mesmo tema e proclama que a hierarquia da Igreja, bispos, presbíteros e diáconos, é de instituição divina. Isto é muito sério, não é? E, portanto, os sacramentos na sua diversidade existencial e da Igreja e da sociedade, porque os sacramentos, o batismo, por exemplo, que é o caso, que é a base, é o nascimento, distingue o cristão do não cristão, porque nós não nascemos cristãos, tornamos cristãos pelo batismo. Mas depois o sacramento da ordem distingue os cristãos, os católicos são os leigos e o clero, que é o Concílio Vaticano II diz o sacerdócio comum dos fiéis no batismo e no crisma, e o batismo ministerial na ordem, e estes sacerdócios estão orientados um para o outro, em que o sacerdócio batismal capacita-nos para receber e o sacerdócio do sacramento da ordem capacita-nos para dar, esta ligação entre receber e dar. E depois, enfim, no Concílio Vaticano II tem uma teologia sobre os leigos,
sobre os religiosos, sobre os sacerdotes, sobre os bispos, admirável, que parece que neste momento está a ser esquecida. Ainda recentemente ouvi uma conferência da, da prefeito do dicastério para os religiosos, que dizendo que o princípio que vai orientar a sua atividade como prefeito deste dicastério é a humanidade e o batismo, e o resto é secundário. Ser cardeal, ser bispo, são coisas secundárias. A senhora prefeito, não é bem assim. Não é bem assim. O ser bispo não é secundário. E por isso eu espero que os cardeais, que com certeza não ouvem o meu vídeo, mas que alguém lhes recorde que eles são a memória viva, porque são bispos e colaboradores diretos do Santo Padre, na solicitude por todas as igrejas. E pronto, que os cardeais e o Santo Padre e os bispos, todo o mundo, nesta solicitude para todas as igrejas, escolha aquele que será o sucessor de Pedro, o servo dos servos de Deus, neste serviço admirável de testemunhar o Evangelho até ao derrame de sangue, se for necessário. Pronto, o exemplo que se colhe do testemunho da irmã Pascalina é muito importante e seria conveniente que todos lêssemos esta obra, porque é fundamental como testemunho de Pio XII, que foi, sem dúvida, um grande Papa na lista dos grandes Papas do passado, do presente e, quiçá, também do futuro, porque assim esperamos. Aquela palavra aquela frase que está escrita na cúpula de São Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é o que diz o ministério do Papa. Esperamos que não só Francisco, mas os seus sucessores, aqueles que vêm depois dele, tenham este perfil de ser testemunhas desta fé sobre a qual a igreja está construída e contra a qual as portas do inferno não têm poder. Tu és Pedro e sobre esta pedra, isto é, a fé de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É a pedra angular, o fundamento incontrovertível sobre o qual a igreja está construída, do qual a primeira testemunha, por excelência, é o Santo Padre. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço a sua atenção neste vídeo. Se é a primeira vez que me vê, convido a inscrever-se e a partilhar com os seus amigos. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.